Desde o início da pandemia, a vida precisou ser adaptada diante das realidades. E um dos pontos mais nítidos para a sobrevivência foi a busca de ferramentas midiáticas. Sem dúvida, foi o impacto digital na espiritualidade católica, que devido às restrições de fiéis no interior das igrejas, se viu diante de um desafio e inovação: intensificar as transmissões de forma remota. Para aqueles que já possuíam uma equipe de comunicação articulada, um passo à frente. Ignorar o uso de recursos tecnológicos e de comunicação? Impossível. Mas e aí? Existe uma forma certa de comunicar a fé através das mídias? E a boa conversa de hoje é com William Carvalho, ele que é pesquisador e jornalista. William, fala pra gente, existe uma forma certa de evangelizar através das mídias? Olá, Lucas. Olá a todos os internautas da nossa diocese. Eu busco a responder essa pergunta sempre, mas eu acredito que não existe a forma certa. Mas existem técnicas que a gente pode pegar do mercado profissional, que tem um grande estudo, um grande aparato para isso, e aplicar dentro das nossas paróquias, dentro da nossa diocese. Acho que é importante também falar que muitas vezes a comunicação dentro da igreja foi vista de uma forma mais amadora, né? Por trabalhar muitas vezes com voluntários. Isso acho que está desconstruindo, né? Se a gente pensar, a Igreja Católica, ela sempre deu uma atenção muito importante para a questão das comunicações sociais. A gente pega os papas, né? Desde Pio XI há uma atenção especial para a comunicação na igreja. Só que eu acho que no Brasil a gente está despertando muito isso por agora. E a pandemia ela reacendeu essa preocupação. No Brasil, na América Latina, a gente tem o CELAM, tem a Assembleia dos Bispos no Brasil, elas sempre se preocuparam, existem documentos que falam sobre isso. A gente tem um documento 99, que é o Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, e o documento 111, Orientações Pastorais para Movimentos Mídias Católicas, que já traz esse olhar. Mas a pandemia no Brasil, né, de forma especial, aqui na nossa diocese, a gente viu que houve uma preocupação muito importante para se aprimorar, para se dar qualidade para a comunicação. Até para dar sentido e seguimento ao trabalho, né? Isso. Com a necessidade do distanciamento social, as pessoas não estarem presentes dentro da igreja, foi necessário buscar recursos, né? Se reinventar. Hoje a gente está utilizando as redes sociais, né? Facebook, YouTube para as nossas transmissões. Mas isso já devia ter acontecido há muito tempo. Algumas paróquias já tinham esse trabalho, mas não com grande atenção. Por exemplo, se a gente pensar em estratégias de marketing para evangelização, porque a igreja ela nasce, né, dentro da sua gênese, é comunicar, é o anúncio do evangelho. E então, se a gente utilizar de estratégias de marketing, de comunicação, para também levar a mensagem às pessoas, a gente também já alcançaria muito mais pessoas. Ou eu fico pensando assim, evangelizar para quem? Porque às vezes evangelizar para os nossos é muito fácil. Evangelizar para quem já é convertido, para quem é cristão, é muito fácil. Mas também a evangelização, eu entendo, né, e acredito que a igreja também pensa dessa forma, ela tem que romper barreiras. O Papa Francisco fala, né, que as redes sociais não é para construir abismos, mas sim pontes. E muitas vezes as nossas pontes não chegam a quem precisa chegar. William, como você mesmo havia citado, algumas paróquias já realizavam trabalho e muitas delas através da pastoral da comunicação. Você acha que com essa pandemia, com essa necessidade hoje, teve um valor maior para essa pastoral, que muitas vezes era associada com um gasto, como uma coisa supérflua? A pastoral da comunicação eu entendo como uma das pastorais mais importantes das nossas paróquias, da vida de igreja em comunidade paroquial. Porque os documentos da igreja falam que a pastoral da comunicação ela tem uma função de conectar todas as outras pastorais, elas têm que estar todas interligadas. Então a pastoral da comunicação ela não é simplesmente transmitir uma missa, cobrir uma festa. A pastoral da comunicação ela faz todo esse trabalho que dentro de uma comunicação organizacional a gente chamaria de comunicação interna, comunicação externa. Ela estaria ali comunicando internamente com a pastoral, com os movimentos, para assim facilitar o trabalho do padre nessa articulação, nessa movimentação dos movimentos e pastorais. E a comunicação externa seria para quê? Para levar essa mensagem, levar esses frutos à comunidade, aos paroquianos. E aí a gente percebeu que os padres, né, e a gente pode chamar a atenção da igreja, principalmente da igreja do Brasil, uma valorização tardia. E infelizmente isso aconteceu de um período pandêmico, mas isso deveria ter acontecido há muitos anos atrás, porque a pandemia
Se a gente já tivesse preparado, se as nossas pastorais e movimentos já estivessem preparados para viver essa era da tecnologia, nós já estaríamos anos-luz para entender como seria esse movimento. Então a gente percebeu as pastorais se adaptando, se movimentando, às vezes fazendo gastos imensos para colocar um computador de qualidade, uma câmera de qualidade para transmissão. E aí a gente está aqui agora começando a engatinhar a um trabalho que já deveria ter sido feito antes. Sim, aquelas paróquias que já tinham uma pastoral articulada conseguiu se adaptar melhor desde o início da pandemia. Sim, Outras tiveram que correr atrás. Muitas delas, por exemplo, aqui na nossa diocese, foram atrás de 1000 inscritos no canal no YouTube para fazer a transmissão. Um exemplo, né, disso. Se a gente pensar as potencialidades das redes, né, as paróquias, algumas com site aqui na nossa diocese, outras com páginas no Facebook, algumas com outras páginas, outras redes sociais, né? A gente tem aí o Instagram, que tem uma potencialidade muito grande. A gente tem um Facebook, hoje o Facebook deixou de ser uma rede social de simplesmente interação, mas também de comercialização, e então a gente tem que aproveitar desse mercado para a gente poder conseguir chegar a mais pessoas. YouTube hoje é utilizado apenas, ou utilizado em grande parte por nossas paróquias, apenas para transmissão. E essas redes, elas têm mais potencialidades. A pandemia, ela nos acende, nos chama a atenção para isso. Mas e depois, quando acabar esse período pandêmico, as nossas paróquias estarão preparadas para dar continuidade à importância das redes sociais, na comunicação e na evangelização? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para depois, investir, vamos continuar ali com as missas. As missas não vão ser rotineiras, porque a presença do povo vai voltar, e é tão bom a gente ter o povo na nossa igreja, né? Os fiéis, aquele calor. A gente que trabalha com comunicação e trabalha esses períodos de isolamento sem a presença do povo, percebeu quão o povo é importante dentro das nossas celebrações. A nossa igreja é uma igreja sacramental, uma igreja pastoral, mas é uma igreja também de acolhida. E as celebrações que a gente teve sem o povo foram muito sentidas pelos padres, por quem trabalha, pelas equipes de leitores, as equipes de liturgia. Mas assim, a gente precisa também pensar, chamar a atenção para esse tempo, nos prepararmos para aproveitar essas potencialidades para o futuro. Né? Alguns estudiosos falam que vamos viver períodos entre pandêmicos, né? Então a gente vai ter uma pandemia sucessiva atrás de outra, a gente não sabe qual é esse intervalo de tempo. Então a igreja no Brasil, ela precisa chamar a atenção para isso, e acredito que as nossas dioceses, as nossas paróquias precisam também de estar atentas a isso e formar as pessoas. Né? A gente trabalha com pastoral de movimento, muitas vezes leigos engajados, mas que não têm o conhecimento. E a formação em comunicação não é um gasto supérfluo que as paróquias vão ter, mas é um gasto necessário para ela dar conta desse século XXI. As pessoas estão cada vez mais conectadas e a gente precisa estar preparado para isso. E como eu falo, não precisa de muito, né? Hoje a tecnologia, você tem um celular de uma boa qualidade, você tendo um acesso à internet com uma velocidade assim razoável, você consegue fazer uma boa transmissão. 99% das paróquias, Lucas, já teve que fazer isso nessa pandemia, né? As paróquias tiveram que colocar ponto de Wi-Fi para as transmissões, né? Tiveram que comprar um computador, uma câmera. Então, assim, acredito que 99% das nossas paróquias já estão equipadas para dar conta disso. Mas agora, é bom reforçar, Willy, desculpa te interromper, que a pastoral da comunicação não se resume apenas a essas transmissões. Não, a pastoral da comunicação, ela tem um trabalho muito maior, né? Vamos dizer assim, o que chama a atenção da pastoral da comunicação é essas transmissões, mas ela tem um trabalho muito intenso de estar contribuindo com a comunidade, interligando todas as pastorais, os movimentos, junto com o serviço do padre. E facilita o serviço do padre, né? Os nossos padres hoje, eles trabalham de forma muito intensa, dar conta de tudo, é administrativo, é pastoral. E a pastoral da comunicação vem fazer esse trabalho de interligação, facilitando também a vida do padre. E falando agora do público-alvo, ele também amplificou, né? As doninhas, né, as senhoras que frequentam na igreja, também migraram para as mídias sociais, para a internet, para dar continuidade da vida junto da comunidade, né? E fora que também o público saiu do território de uma comunidade, de uma paróquia, e agora ganhou o mundo. Hoje a gente vive, tem um autor que a gente estuda dentro da comunicação, McLuhan, que ele fala que a gente vive numa grande aldeia global. Isso é verdade, né? A internet, ela rompe as barreiras físicas e temporais, e a todo momento qualquer pessoa pode estar conectado, acompanhando uma missa aqui na nossa paróquia, assistindo uma transmissão na TV Aparecida, por diversos dispositivos. Se você tiver qualquer dispositivo tecnológico que tenha acesso à internet, você consegue acompanhar tudo
tudo que acontece no mundo em tempo real. Então, a internet ela promoveu quebrar essa barreira do tempo e espaço. E assim, existem alguns conceitos interessantes que a gente pode trazer, que é o nativo digital e o migrante digital. Quem nasce na década de 90, mais para o ano 95 para frente, a gente pode chamar essas pessoas de nativos digitais. Eles nasceram dentro dessa tecnologia e sabem utilizá-las melhor. Mas nós, migrantes digitais, quem nasce antes da década de 90, essas pessoas elas têm dificuldades. E é interessante que essa pandemia fez com que cada vez pessoas mais velhas se tornassem migrantes digitais. Então nós temos aí as doninhas, as senhoras, que são aquelas pessoas de presença na missa, tendo que se adaptar a essas tecnologias para ali poder acompanhar as celebrações, para acompanhar as atividades da paróquia. E é interessante que essas pessoas elas são um público mais frequente dessas celebrações, né? Se a gente vai fazer as transmissões das missas, vai olhando ali nos comentários, sempre são aquelas doninhas que estão ali mandando o seu amém, mandando ali um gif, um emoji, para mostrar que estão participando. Que migraram para a internet, para as redes sociais, principalmente nesse período da pandemia, para continuar ativa na vida da igreja. Sim, essas pessoas elas sentem necessidade mais do que nunca de estar presente na igreja de alguma forma. Elas viveram, elas aprenderam, a sua catequese foi dessa forma. E a tecnologia, as redes sociais, e nesse período da pandemia proporcionaram que essas pessoas também se tornassem usuárias dessa tecnologia. E é interessante que a gente vê que essas pessoas elas são assíduas, né? Elas que preocupam, às vezes tem uma falha na transmissão, ela pergunta, por que não aconteceu a transmissão? Essas pessoas que acho que elas dão um verdadeiro valor à pastoral da comunicação. Um verdadeiro engajamento também. Um verdadeiro engajamento, isso mesmo. Inclusive os enfermos, que mesmo fora da pandemia têm a dificuldade de estar presente ali dentro da igreja, muitas vezes buscava refúgio em missas, celebrações em outros lugares, outras dioceses, e hoje tem a possibilidade de acompanhar ali junto da comunidade. As transmissões, a pandemia veio permitir que essas pessoas voltassem ao centro das suas comunidades paroquiais, né? Então elas podem acompanhar a celebração do padre da sua paróquia. E a gente pensar o quão difícil era o trabalho do ministro da Eucaristia, né? Ele levar a comunhão, ele faz ali todo o rito. E as pessoas às vezes assistem a missa na TV Aparecida, na Rede Vida. Hoje ela pode assistir a missa da sua paróquia, do seu padre. Ouvir a homilia do pároco. Ouvir a homilia do seu pároco e saber qual é a mensagem da igreja, do padre, para aquele contexto que ela está realizando. Diante da sua realidade. Diante da sua realidade. E isso é interessante por quê? Porque essa pessoa ela se reinsere, ela volta a fazer parte da comunidade, que muitas vezes a gente pensa assim, tem a TV Aparecida, tem as TVs católicas no Brasil que fazem esse trabalho de evangelização muito bonito, mas essas pessoas às vezes elas se sentem fora da paróquia. E essas transmissões, e aí é um grande trabalho que a Pastoral da Comunicação faz, porque quem acompanhou essas adaptações não foram fáceis, a gente testou, a gente quebrou muito a cabeça, apanhou bastante para dar conta dessa nova tecnologia que a gente teve que aprender em tempo recorde. E essas pessoas elas se inseriram novamente na comunidade, então elas se sentem mais vivas, né? Acredito que para a fé, para a força espiritual foi muito importante. É um distanciamento necessário que, consequentemente, aproximou muita gente e continua aproximando. Aproximou e vai aproximar muito mais, né, Lucas? Porque acredito que é uma tecnologia que veio para ficar. Essas atividades, as transmissões, principalmente em épocas de festa de padroeiro, quantas pessoas que são daquela comunidade, que gostariam de estar participando e agora tem essa possibilidade de acompanhar a festa do seu padroeiro, da sua comunidade natal, da sua paróquia natal. Então acredito que veio ficar. Mas eu trago a ressalva e às vezes vai ficar um pouco insistente eu estar falando isso, mas as nossas paróquias, as nossas dioceses, elas precisam não deixar isso parar. Essa pandemia ela chamou a atenção para isso, a gente está dando conta, mas que as formações, que o investimento continue, porque é importante que a gente dê conta, porque cada vez mais isso vai ser rotineiro em nossas vidas. A gente vive uma sociedade mediatizada. O que isso quer dizer? Estamos a todo momento cercados de um tipo de mídia, sejam mídias tecnológicas, sejam mídias digitais, e isso faz parte da nossa rotina. E a igreja ela precisa também migrar para essa mediatização, não que ela não esteja, mas ela precisa migrar de forma mais intensa para dar conta do novo público que vem surgindo. Mais intensa e de qualidade. Claro, a qualidade não está associada apenas a gastos, né? Mas ali a preparação, a articulação, a se organizar, né? Eu vejo hoje muitas paróquias têm articulado, feito lives, utilizado da internet para momentos de formação junto com as pastorais. Então precisa ali também uma ousadia, uma criatividade, sair ali, né, das celebrações também e buscar outros ares da evangelização no campo da igreja. A igreja não se resume apenas missa,
Tem ali a pastoral, tem ali o trabalho, a vida dentro da igreja. Se a gente pensar, por exemplo, a pastoral da catequese, como que ela pode aproveitar essa potencialidade das redes posterior ao fim da pandemia, dessa pandemia, por exemplo? Ela pode estar criando palestras, vídeos formativos no canal do YouTube da paróquia, para que o catequizando continue ali se preparando, porque às vezes 1 hora de catequese é um tempo insuficiente para passar todo o conteúdo. Então a gente pode gravar vídeos aulas ali para que o catequizando tenha mais acesso à informação. Ele pode utilizar, por exemplo, também, hoje, o dispositivo celular, você pode usar um jogo interativo, como o Kahoot, para ali fazer um quiz, né? Então, as nossas pastorais e movimentos, elas têm que olhar também para as potencialidades que a rede, que a internet traz, e utilizar isso também posteriormente. E como você falou, a questão da formação, da preparação é importante. E também a criatividade, né? A gente tem que pensar, infelizmente, a gente vive no mundo capitalista e cada vez mais capitalista, e a gente tem que pensar o nosso produto, a nossa comunicação, o evangelho como um produto, né? A igreja tem que pensar as estratégias comunicacionais para evangelizar como um produto mercadológico. E a gente vai encontrar isso com a formação, com cursos de marketing, olhar essas técnicas, o que o mercado está trazendo e adaptar. Claro que vai ter uma adaptação. A gente não vende Bíblia, a gente não vende terço, né? A gente vende a palavra de Deus. A gente não pode pensar isso como um produto físico. Mas a evangelização, ela também tem que utilizar dessas técnicas para se chegar. E a criatividade é muito importante, né? O post no Instagram, ele tem que ser criativo. Um padre que grava um TikTok, ele está ali utilizando das ferramentas que a internet tem, o que o mercado está proporcionando, para chegar, né? A gente teve... Isso é cativante. Isso é cativante. Às vezes a gente pode olhar com uma certa crítica, talvez os mais fundamentalistas, os tradicionalistas. Mas o padre, a mensagem, ela é a mesma, né? Eu sempre falo assim, estamos no século XXI, numa era tecnológica. A mensagem de Cristo, ela tem que ser a mesma. A gente não tem que pegar o Evangelho, não tem que pegar os mais de 2000 anos da igreja e reinventar. Mas a forma de passar essa mensagem, ela tem que ser diferenciada. Hoje o jovem, ele está na rede social. Hoje o idoso também está migrando para a rede social. E a gente tem públicos diferentes. Olhar para esse público, entender como que esse público consome esse tipo de mídia e aí utilizar das técnicas de formação e também, claro, o investimento é necessário para a gente conseguir alcançar esse público. A mensagem para o jovem, ela não pode chegar da mesma forma que chega para o mais velho. E também sair um pouco da bolha, não querer apenas atender o público que você tem ali, da sua paróquia, da sua comunidade. Mas a internet te dá o mundo. A internet, então, ela te possibilita possibilita tantas pessoas. Hoje nós não sabemos a potencialidade desse instrumento que a gente tem na mão, mas existem já estudos que nos apontam quando pode chegar. E por que a igreja não olhar para isso, aproveitar desses estudos, olhar a sua linguagem e se adaptar para a gente chegar? E sair da bolha é primordial. Papa Francisco fala, não sejamos abismos, sejamos pontes. E ponte, ela leva ao outro a um lugar. E às vezes temos pontes para nossas bolhas, né? E as nossas bolhas, elas precisam ser rompidas, a gente precisa quebrar essa seleção, esse olhar apenas para um público e alcançar cada vez mais pessoas. Eu acho que Jesus Cristo é comunicador em excelência. Então, se a gente olhar para o exemplo de Jesus Cristo, que não ficou ali na sua comunidadezinha, ele saiu, foi para todos os lugares possíveis da sua época e levou a palavra a todos. E as redes sociais, ela facilita esse trabalho. Então, hoje a nossa igreja, ela tem essa potencialidade de chegar cada vez mais pessoas. Sem dúvida. William, nossa conversa foi muito boa, acredito eu que foi muito enriquecedora para as pessoas que estão nos acompanhando, para mim também foi, e motivar cada vez mais, né, esse pessoal. Obrigado, Lucas, pelo convite. É sempre bom poder falar de comunicação em igreja. É uma área que eu tenho tanto estudo, mas sempre estou tentando me atualizar para poder acompanhar. A gente que trabalha com o mercado, a gente quer trazer cada vez mais as técnicas do mercado para dentro da igreja. E a gente precisa olhar, principalmente os nossos padres, olhar a comunicação com maior atenção. É sempre bom chamar a atenção, principalmente nesse período pandêmico, para que a gente forme as nossas pastorais, para que a gente invista, dê capacitação para cada vez mais, trazer mais jovens, trazer mais pessoas para contribuir, porque é um trabalho difícil, quase que hercúleo, às vezes é 2 ou 3 pessoas dando conta de todo um trabalho de pastoral da comunicação. E quanto mais pessoas estiverem na pastoral da comunicação, mais o trabalho do padre vai se tornar fácil, mais vamos evangelizar, vamos chegar cada vez a mais pessoas. E que o trabalho seja um trabalho atualizado com frequência, porque a comunicação tem isso, né? A comunicação não é algo parado, ela sempre se atualiza.
William, novamente, muito obrigado. E é importante reforçar a questão do incentivo. E se você quiser incentivar, já começa aí. Se inscreva no canal aqui da Diocese, clica nesse sininho, porque assim que a gente publicar um vídeo novo, você recebe notificação. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem, mais uma boa conversa.